Funções do Excel. Temos três funções muito interessantes. Uma que faz uma busca na horizontal, busca na vertical e busca em ambos os desenhos. Chama-se PROC-H, PROC-V e PROC-X. Vamos ver como elas funcionam. Nesse caso aqui preparamos um exemplo. Temos uma planilha onde temos os países, temos alguns dados estatísticos dos países, e nós dispomos ela tanto na horizontal quanto na vertical, para a gente poder fazer o uso das três fórmulas na busca das informações. Então, primeiro aqui vamos começar pela PROC-H. É uma função que procura na horizontal. Eu vou escrever igual PROC-H, vai aparecer a minha função, eu aperto o Tab e ele já aparece para mim a descrição do que eu preciso preencher para que essa função funcione. Eu preciso de um valor procurado. Então, meu primeiro valor procurado vai ser a célula B1, onde está a palavra Afeganistão. Depois eu preciso de uma matriz. Então, qual vai ser a minha matriz? Da coluna A1, da coluna A até a coluna DO, onde estão todos os meus países distribuídos com as suas informações estatísticas. Então, essa é a minha matriz onde eu devo fazer a busca. Eu vou escolher qual é a linha específica que eu desejo procurar. Nesse caso é a 8, porque eu quero saber o clima. E aqui ele tem uma lógica de verdadeiro ou falso. Eu vou colocar o 0, porque eu quero que ele busque o verdadeiro. Então, essa forma aqui a gente colocou de que ele vai buscar sempre o que estiver na B1. Ele vai me retornar o que estiver na linha 8. Então, dessa forma a gente fala que ele, para eu fazer uma edição, fazer a busca de um outro termo, eu precisaria entrar na fórmula e editar. Agora aqui a gente vai colocar como que eu faria para não mexer mais na fórmula. Eu criei a fórmula uma vez e quero que ele faça sempre a busca, só que os termos que ele vai buscar podem ser variáveis. Então, em vez de eu colocar aquela célula específica, eu vou colocar essa daqui, a B13, que é uma acima da onde está a nossa fórmula. Ou seja, agora não funciona porque a B13 está vazia. Mas todo termo que eu escrever na minha B13 é o que ele vai buscar nessa matriz e me retornar. Nesse caso aqui, ele está retornando o clima do Afeganistão. Ele pode retornar também o clima do Brasil. Aqui o clima do Brasil é tropical. Eu posso buscar... Então ele vai fazer sempre essa busca aqui na primeira linha. E eu vou ver que na linha 8 ele me retorna o clima. No Brasil está corretamente tropical. Se eu quiser que ele busque uma outra informação, no caso, continente, eu posso copiar essa fórmula, né? E vou editar. Para evitar que eu tenha que escrever várias vezes, eu vou pedir sempre que ele busque na B13. A matriz é a mesma, só que agora eu quero que ele busque a linha 9, não mais a linha 8, que era do clima. Agora eu quero que ele me retorne o continente. Deixa eu só ajustar aqui. Quando a gente arrastou a fórmula, ele adaptou a matriz, mas não tem nenhum problema. A gente ajusta aqui. Então agora sempre temos que mudar aqui. Brasil, clima e continente vão ser exibidos embaixo. Se eu alterar aqui o meu país para Andorra, que está aqui na frente, o clima é mediterrâneo e o continente é europeu. Se eu alterar para fizer uma busca para qualquer outro que esteja na primeira linha, ele vai me retornar aqui. Então isso a gente viu o PROC-H, ou procura na horizontal. Vamos ver agora o exemplo do PROC-V, ou seja, ele procura na vertical. Isso aqui é bastante utilizado, né, para buscar informações dentro de relatórios. Vou colocar igual PROC-V, apertar a tecla Tab do teclado, e vou buscar já aqui qualquer informação que esteja na minha célula M2, aqui acima da minha fórmula. Eu vou escolher a minha matriz, aqui da coluna A até a K, da linha 1 até a linha 119. Separo por vírgula. E aí eu tenho que definir qual que é a coluna que eu quero que ele me retorne a informação. Nesse caso aqui, a H é a coluna 8, e eu sigo a mesma lógica de 0 ou 1, se verdadeiro ou falso. Então, se eu busco Brasil, na minha coluna H ele vai retornar o clima, que vai ser o tropical. Na coluna I, ele vai me retornar o continente. Então, vou dar uma busca aqui, só ajustar. Daqui é a mesma forma, quando a gente arrasta, ele altera a fórmula. A coluna 9 me retorna qual é o continente. Então, Brasil, se eu colocar aqui, por exemplo, a Áustria, ele vai me retornar o clima é continental e o continente é europeu. Se eu colocar Bahamas, o clima é tropical e o continente é Norte América. É até curioso que no Brasil a gente aprende como
Centro-América, né? Mas nessa planilha ele retrata como Norte América. Bom, aqui, deixa eu pintar aqui de verde, nós já fizemos essas duas funções, agora vamos fazer o PROC-X. Como funciona o PROC-X? O PROC-X funciona, é uma liberdade, é uma função mais recente, se eu não me engano ela tem de 4, 5 anos para cá. As outras fórmulas PROC-H e PROC-V já são mais antigas, mas a PROC-X é isso, eu vou pesquisar um valor, escolher a matriz de pesquisa e escolher a matriz de retorno. Então, semelhante às outras, eu separo elas por vírgula, e é importante olhar aqui, porque alguns podem estar separando por ponto e vírgula, mas no meu caso aqui está separando por vírgula. Eu vou buscar a informação que estiver na célula B13, nesse caso Andorra. Eu quero que ele procure qualquer matriz de busca, onde ele procura, onde ele faz a pesquisa. Nesse caso, eu não preciso selecionar toda a matriz, eu só vou escolher, ó, quero que na linha 1 ele pesquise aqui. E ele vai retornar o que se a informação não está na 1? Ele faz ele se adequa à informação e traz a equivalente na linha que eu selecionei mais tarde, então a linha 8. Então a gente viu que ele é Andorra, assim como a gente pode ver na B14, o clima de Andorra é mediterrâneo. Quero saber o continente. Eu escolho a B13, onde eu tenho Andorra, separo por linha, por vírgula, busco na linha 1, separo por vírgula, busco na linha 9 e fecho. Ele me retorna qual é o continente do país que eu estou buscando. Então isso aqui é o PROC-X fazendo uma busca na horizontal. Só para a gente destacar aqui, temos a busca tanto pelo PROC-H quanto pelo PROC-X. Agora aqui vamos fazer a mesma coisa. Se ele funciona na horizontal, vamos ver agora como ele funciona na vertical. Vamos só marcar aqui para a gente não perder onde que a gente está vendo. Aqui esse é o PROC-V. Aqui vai ser o PROC-X. Vamos escrever, né? PROC-V, PROC-X. Agora aqui para escrever a fórmula, eu vou fazer igual, semelhante às demais, eu ponho igual, PROC, escolho X e aperto Tab. Coloco qual que é o valor que eu desejo pesquisar. Vou utilizar a mesma célula, nesse caso aqui é a M3. O que tiver escrito, desculpa, M2. O que tiver escrito na M2 vai ser o que ele vai me retornar. Busco M2 na coluna A e gostaria que me retornasse o que estiver na coluna H. Da mesma forma, PROC-X, o que estiver na coluna na célula M2, busque na coluna A e me retorne o que está na coluna I. Fecho aqui e eu tenho o continente. Então, é uma função que substitui as outras duas, né? Se você sabe utilizar o PROC-X, você pode fazer busca tanto na horizontal quanto na vertical. Só entender que a forma como a gente alimenta é um pouquinho diferente. Mas a PROC-V e a PROC-H, como elas já existem já há muitos anos no Excel, talvez seja que as pessoas melhor conheçam. Mas temos essas três formas aí de fazer essa busca, tá bom? Aqui a gente pode brincar e ir buscando todos os demais países nessa planilha. Isso funciona para qualquer planilha, tá? Então é só... E o retorno disso, seja de número, de texto, de data, ele vai retornar igual. E aqui estão as nossas três funções. Obrigado.